Aleluia. Aleluia. Amém? O irmão Sandro acabou de tocar o sineta ali. Ele veio testemunhar porque ele tem orado pelo irmão dele, que ainda não colocou o coração diante de Deus. Vem à igreja de vez em quando, mas ainda não se posicionou em Cristo. Mas o Sandro tem clamado pela vida do irmão. E ele fez um concurso público. O Sandro botou isso em oração. E o irmão dele passou em tudo. Já vai ser chamado agora. Vai virar um policial. Espero que seja um policial íntegro. Primeiro se converta e depois seja íntegro para a glória e honra do Senhor. Podeis aplaudir o Senhor? Obrigado. Pastor João. Vamos ficar de pé, querido. Vamos receber o servo de Deus com honras. Vamos levar, levante a sua mão para cá. Eu estou fazendo aqui o papel do pastor da igreja com autorização do nosso decano. Era para o decano estar aqui em cima, pedi a ele e falou, não, César, pode fazer. Me autorizou, então o decano autorizou, estou fazendo aqui o papel de autoridade pastoral aqui em cima. Agora levanta tua mão e vamos orar pela vida desse homem. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Deus, pela vida do pastor João. Deus, que tu possa derramar, Deus, a tua unção, continuar derramando a tua unção. E que essa manhã, Senhor, tu venha, Deus, falar no nosso coração através do teu servo. Usa ele tremendamente, Senhor, com unção de Eliseu, Deus, nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé ainda? Queria louvar o Senhor com um hino. Cadê a orquestra, a nossa orquestra aqui, os músicos? Eu não sei se você conhece, é um hino, é uma canção antiga que diz, pelo sol da manhã, obrigado Jesus, pelo dia que nasce, obrigado Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado Jesus. Se você não conhece, é uma canção bem fácil, não sei se alguém conhece aí. Pelo sol da manhã, obrigado, obrigado Jesus, pelo dia que nasce, obrigado Jesus. Diga para o seu irmão, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, obrigado Jesus. Diga obrigado, obrigado Jesus, pelo amor que não morre, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna, obrigado, obrigado Jesus. Mais uma vez. Pelo sol da manhã, diga obrigado, obrigado Jesus, pelo dia que nasce, obrigado. E toca no seu irmão, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, obrigado Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança,
pelo ar que respiro. Pelo ar que respiro. Obrigado. Obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta. Pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Cante, obrigado. Obrigado pelo amor que não morre. Pelo amor que não morre. Pela nova aliança que foi feita na cruz. Pela fé e esperança. Pela vida eterna. Obrigado. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, pelo ar que respiro. Pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta. Pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Pela chuva que cai Sobre a terra. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Coloque a mão no seu coração. Amém. Isso, coloque a mão no seu coração. Nós temos muitas razões para agradecer o Senhor, queridos. Eu queria que você expressasse a sua gratidão ao Senhor. Comece a dar graças ao Senhor pela fé que você recebeu. Paulo disse que a nossa fé não é de todos. A nossa fé é salva. E essa fé chegou a nós. Muitos morreram por causa dela. Muitos mártires, muitos se sacrificaram para que o Evangelho chegasse até a nós. Obrigado pela palavra da verdade. Obrigado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo. Você já agradeceu pelo Espírito Santo que habita em você? Espírito da ressurreição, Espírito de poder, Espírito ajudador, Espírito consolador, que quando você diz que não dá mais, Ele vem e te ergue, e te fortalece, e te consola, e te ampara. Oh, Espírito Santo, obrigado pela Tua presença, e obrigado por esse amor que não morre, esse amor que não acaba, esse amor incondicional. Senhor, porque Tu disseste, nunca te deixarei, nem te desampararei. Quando todos desistirem de nós, Deus continua do nosso lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Isso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém, amados? Pode assentar-se. Isso. Glória a Deus. Amém? Pode assentar-se. Amém. Eu me sinto em casa. Glória a Deus. Amém. Eu me sinto em casa. Todas as vezes que eu venho aqui, sou bem recebido. Glória a Deus, né? E é bom estar aqui nesse lugar. Eu sinto o amor de Deus, né, na vida dos irmãos. Sinto a presença de Deus realmente. Quando o nosso diácono que estava aqui ministrando, eu sinto a presença de Deus. Deus está neste lugar. Amém? Glória a Deus. Deus está neste lugar. E com certeza você já foi abençoado. Amém? Você já foi abençoado nessa primeira parte. Né? E nós, para quem não me conhece, eu sou da comunidade evangélica Vida, em Pavuna.
E esse ano, né, nós estamos já no início do ano abrindo temos 18 anos. E graças a Deus, 18 anos já pode ser mãe, né, já pode gerar filhos, né? E nós estamos gerando uma filha lá em Sergipe, abrindo uma igreja, um local realmente carente, não tem igrejas próximos. Você anda 15, 20, 30 minutos, não vê igrejas evangélicas. Realmente, e Sergipe é o estado mais pobre do Brasil. E veja bem, era o último estado que eu gostaria de conhecer, né? Foi o primeiro que Deus me levou. Mas Deus é assim, né? E graças a Deus, né, um povo nos recebeu. E nós já vamos começar lá com um bom número de pessoas, né? Esse pastor que está indo para lá, ele é um amigo nosso já de uns 20 e poucos anos, um homem de Deus, se desligou de uma grande denominação, porque estava ouvindo um chamado de Deus, se uniu a nós, e nós estamos dando aí o suporte, né, para ele, né, trabalhar lá, e pegamos uma casa velha. Eu estava fugindo de obra, né? Aí eu falei, não, vou procurar uma coisa pronta. Mas o pastor já estava orando por essa casa velha já há quase um ano. Eu falei, não, pastor, vamos, né, Aí pegamos um galpão ali perto do aeroporto, R$2.000, novinho, 0 quilômetro. Eu disse, é de Deus, né? E pegamos os documentos todos da igreja, o contador mandou via internet, né? E aí, mas chegamos lá, estava no Porto Aluguel, aí pediram um seguro fiança, e a Porto Seguro é muito assim, eles são muito assim exigentes, e estava faltando um documento. E aí Deus usou a minha mãe e disse assim, olha, meu filho, não é um lugar novo não, é um lugar velho, né? É um lugar muito velho que vocês vão, né? Não é? E o galpão era 0 quilômetros, R$2.000, né? Eu falei, puxa, é uma benção. Mas era casa velha. E eu falei, meu Deus, a gente vai gastar dinheiro nessa casa velha aqui. E é um pouco, não é grande a casa, né? É um negócio assim, né? Aí eu estava fugindo de obra, fugindo de gastar muito dinheiro. Mas depois que a minha mãe disse, não é um negócio novo não, é uma casa velha. A gente, vamos obedecer o Espírito Santo. E o pastor ficou feliz, a irmã então mais feliz, porque ela estava orando para que aquela casa fosse uma igreja, né? Glória a Deus por isso. Olha, é confirmação em cima de confirmação. E quando o Espírito Santo está no negócio, né, tudo começa a se encaixar na nossa vida. Quando começam as coisas dando errado, é bom a gente não insistir muito, senão a gente vai, né, ter prejuízo. E graças a Deus, queridos, né, Deus tem sido bom. Amém? Deus é bom? Glória a Deus. Deus tem sido bom para conosco. Olha, a cada passo da criação, Deus disse, tudo era bom. Amém? E Jesus é o bom pastor. E Ele tem dado boas coisas a você. Amém? Tem te dado uma boa esposa. Que os homens digam amém. Glória a Deus. Tem te dado um bom marido? Que as mulheres digam amém, né? Olha, Deus tem nos dado bons filhos. Amém? Bons filhos, boa casa, bom carro. Olha, o meu carro é 2005, mas para mim é bom. É um bom carro, né? Não me deixa na mão, né? É um bom carro. Glória a Deus. Senhor, obrigado pelo carro. É um bom carro. Deus tem nos dado boas coisas. Bom porque tem muita gente querendo ele, né? Tem muita gente, né? E graças a Deus, Deus tem nos dado boas coisas. Uma boa igreja. Um bom pastor. Pastor Carlos está vendo isso, né? Glória a Deus. Quando ele chegar à noite, ele vai ouvir esse testemunho. Amém, queridos? Deus é bom. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 73.
Amém. Eu creio que todos nós, um dia, já experimentamos isso, ou fomos vulneráveis a isso, né? Começamos a questionar a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Salmo 73. Amém? Todo mundo aí? Acompanhe com o seu coração. Eu vou ler o Salmo todo. Amém? E você permaneça com a Bíblia aberta. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente e erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenham purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Certamente, tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem em desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz como um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins, e assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, eu de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, te damos graças pela tua palavra, que já é ungida, que já é abençoada. Agora, Senhor, fale aos nossos corações, para que ouvindo possamos compreender, vendo possamos perceber, e sejamos curados nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Queridos, esse salmo, ele trata de um problema inquietante, de um conflito que muitas vezes nós crentes passamos, né? Porque embora Deus seja justo, embora Deus seja soberano, a gente vê os ímpios, as pessoas que se esquecem de Deus, né? As pessoas que viraram as costas para Deus. E embora Deus seja assim soberano, seja justo, nós vemos os ímpios prosperarem. Enquanto aqueles que servem a Deus parecem sofrer mais, né? Aqueles que servem a Deus parecem, né,
terem assim uma vida mais difícil, né? E o salmista, ele é um servo fiel ao Senhor. E ele está assim, com a cabeça cheia de questionamentos, né? E ele, por um momento, ele fica desanimado, ele fica desencorajado, e ele fica desanimado e desencorajado ao comparar, né? É o nosso problema, é a comparação. Ele começa a comparar, então, né, as suas aflições, né, seus desencontros, né, os seus problemas, com a prosperidade e a felicidade de muitos ímpios. Mas quando chega no final, os olhos dele se abrem, né, a sua confiança em Deus é renovada, a sua fé é renovada, e ele então entende o fim de tudo, né? Deus começa a revelar o fim trágico dos ímpios e a verdadeira bênção dos justos, e vale a pena temer a Deus. Amém? Diga para o seu irmão, vale a pena temer a Deus. E a gente vê aqui nesse salmo, você que está com o salmo aberto, 4 maneiras da pessoa se desviar, né? Veja bem, é invejar a prosperidade dos ímpios, né? Se você invejar a prosperidade dos ímpios, você já está com o pé à beira do precipício. Eu conheço um irmão, né, que ele serviu aos demônios durante 30 e poucos anos, né? E quando ele se converteu, a esposa dele, quase 40 anos de casado, a esposa dele, né, alugou um caminhão, botou a mudança, ele disse, não vou ser marido, vou ser esposa de crente não, né? E deixou ele quase 40 anos de casado, e ele começou a ter problemas, tribulações, e ele começou, né, a olhar para o mundo de novo, a olhar para trás, a vida que ele tinha, começou a invejar os ímpios, começou a dizer, Senhor, até quando? Né? Você já orou assim, Senhor, até quando? Né? E ele ficava murmurando, reclamando, se queixando, choramingando com o Senhor, e ia em reunião de oração, após reunião de oração. Isso aqui, numa dessas reuniões de oração, ele bateu, quando ele colocou o pé dentro da sala da reunião de oração, Deus usou um vaso, uma profeta, para dizer, olha, você que fica me dizendo, me perguntando até quando, aí já bateu já na porta, né? Ele nem entrou, Deus já estava falando com ele na porta. Você que fica me perguntando até quando, eis que te digo, até quando eu quiser, né? E aí ele abaixou a bola, e ficou pedindo graça a Deus, né? No meio das aflições, no meio dos problemas, no meio da Senhor, dá-me graça, né? E ele contando aquilo, ele contava sério e eu rindo, né? Mas a primeira maneira de desviar-se é invejar a prosperidade dos ímpios. A segunda, né, é ficar desanimado e queixar-se da sua falta de prosperidade, né? Parece que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, o apartamento do vizinho é maior do que o nosso, parece que tudo do vizinho, né, é melhor do que o nosso. Aí você vai ficar desanimado, né? Se alegre com aquilo que Deus já te deu, amém? E a segunda coisa é ficar desanimado e queixar-se da falta de prosperidade, né? Dê graças a Deus, né? Terceira coisa, queridos, é depreciar as bênçãos de Deus, né? Muitas vezes as pessoas menosprezam aquilo que elas têm recebido do Senhor, né? Ah, mas não é novo, é usado, dá glória a Deus, queridos, está te servindo, né? Glória a Deus, né? Queridos, a gente tem, né, essa forte tendência de depreciar as bênçãos de Deus, né? Quando o carro quebra, você já fica pensando, ai meu Deus, por que eu não tenho um carro do zero, né? Dá graças a Deus, né?
Então, é depreciar as bênçãos de Deus, né? A casa é boa, mas o lugar não é bom, né? E a gente começa a colocar defeitos em tudo, né? Começa a colocar, queridos, é a casa que Deus te deu, é o lugar que Deus te deu para morar. Olha, eu moro perto da Pedreira, né? Vocês conhecem a Pedreira? Lagartixa, Quitanda, Morro, ali, Chapadão, né? E eu disse, pai, né? Vamos sair daqui. Ele disse, não, daqui eu só saio quando morrer, né? Foi o lugar que Deus me deu, né? Falei, glória a Deus. Até os vizinhos, é Deus que escolhe para você. Diga para o seu irmão, até os vizinhos é Deus que escolhe. Dê graças a Deus pelos vizinhos. Amém? Quarta coisa é rebelar-se contra a sorte da vida, né? É a pessoa que diz assim, eu não tenho sorte em nada, eu só tenho azar, né? Tudo é contra mim, né? Nada dá certo para mim, né? Tem crente que fala isso, né? Poxa, parece que o irmão é mais abençoado que eu, parece que Deus ama o irmão mais do que a mim, né? Tem irmãos assim, queridos, né? Mas Deus não tem filho predileto. Deus ama o pastor Carlos tanto quanto ama você, é o mesmo amor, amém? Mas a gente fica pensando, poxa, eu acho que Deus ama o irmão mais do que a mim, porque ele é mais abençoado, ele foi curado mais rápido, e é rebelar-se contra a sorte da vida, né? No verso 14 a 16, ele diz o seguinte, pois todo dia tenho sido afligido, né? Você já reclamou assim? E castigado cada manhã, né? Ele diz, todo dia, né? Todo dia eu tenho que pegar metrô, todo dia ônibus cheio, né? Todo dia esse engarrafamento. É a pessoa sempre reclamando da sorte da vida, né? Eu só tenho esse sapato, eu só tenho esse terno, eu só tenho... É a pessoa se rebelar, né? Contra a sorte da vida, né? Queridos, e a prosperidade não é um propósito supremo da criação, né? Deus deseja que o seu povo seja próspero, mas não às custas da sua salvação, amém? A salvação é o maior presente que você tem, a vida eterna, amém? Deus deseja te dar, e te dar mais, e te abençoar, mas nada que vai fazer com que você perca a tua salvação, amém? Então, Deus deseja a prosperidade do seu povo, mas não às custas da salvação. E veja bem, 18 aspectos da prosperidade dos ímpios. É por isso que as pessoas, às vezes, têm muita inveja, às vezes, dos ímpios. Olha só, veja bem, ele diz o seguinte, né, no Salmo 73, a gente vai estar aqui só sintetizando. O salmista diz, não há apertos na sua morte, né? Sua força está firme, né? Parece que nunca ficam doentes, né? Parece que estão sempre, né? Às vezes o crente está sofrendo doença aqui, o camarada está sempre bem de saúde. Todo final de semana churrasco, né? Pô, não é possível, né? Até para me fazer um culto de ação de graça é difícil, eles só vivem em churrascos, né? Os olhos estão inchados de gordura, né? Parece que só vivem em festas, né? Não se acham em trabalhos como os outros homens, parece que eles estão sempre mandando, né? Sempre são chefes, donos de empresa, patrões, né? E o servo de Deus ali empregado, né? Encarregado, né? Aquela coisa toda, e vem aquela aflição, mas eu, filho de Deus, né? Príncipe, servo do Deus Altíssimo, né? Aqui, né? Tem um encarregado, e acima do encarregado é o quê? É o supervisor, né? É o supervisor. Acho que tem cargo até abaixo do... E eles, então, queridos, ele diz o seguinte, não se acham em trabalhos, né, forçados como os outros homens, não são afligidos como os outros homens, né? São soberbos. A violência os veste como um adorno, né? São violentos, são agressivos, né? São mal educados,
né? Você já teve um patrão assim, uma pessoa ímpia, né? São assim, debocham, né? Diz assim, olha, eles são assim, soberbos, a violência os veste como ardor, os olhos estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar, né? Tem ímpios que, né, bate no peito, eu tenho tudo, né? São corrompidos, né? Se corrompem, né? Ainda mais os nossos políticos, né? Quantos políticos, né? Roubando, né? O dinheiro público, né? Aquela coisa toda, né? Aqueles casarões aparecendo, aquelas coisas todas, e parece que tudo acaba em pizza, né? Isso leva as pessoas a desanimarem, né? Poxa, e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, blasfemam contra Deus, fazem com que os homens que se converteram de uma vida de cobiça retorne a ela, aumenta-lhes as riquezas, né? E a gente tira aqui, queridos, muitas lições do Salmo 73. Você que está aí aberta, a Bíblia diz que ele quase perde a sua fé, né? No Salmo 73, verso 2, o que diz? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quando ele começou a pensar nisso tudo, né? Ele quase se desviou, faltou pouco, né? Chegou perto, e o que ele estava sentindo? Inveja. Diga assim, inveja. Ele estava sentindo inveja, né? Ele começou a ficar desgostoso, começou a ficar pesaroso, começou a ficar infeliz, né? Começou a ficar ressentido com a felicidade dos ímpios, né? E ele começou a invejar o cargo do ímpio, né? Porque a inveja é isso, né? A pessoa não quer um cargo igual ao outro, ele quer o cargo do outro, né? Ele não quer a casa, ele quer a casa do outro, ele quer... E a inveja faz isso, e quase ele cai por causa da comparação. Começou a comparar, né? E ele começa a comparar. Você, queridos, né, começa a comparar as coisas, e a comparação é sempre assim. Você começa a comparar as coisas boas dos outros com as coisas ruins suas, né? Você começa a comparar as qualidades do outro com os defeitos seus, né? Você começa a comparar. A comparação é uma coisa perniciosa, né? E ele começa a comparar. E no verso 13, queridos, né? Ele no verso 13, ele diz o seguinte, né? Ele começa então a cair no abismo. Ele diz assim, olha, em vão eu tenho purificado o meu coração. Em vão eu tenho lavado as minhas mãos com inocência, né? Ele diz assim, poxa, não vale a pena ser santo, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser esforçado, não vale a pena, né, ir à igreja. Ele começa então, né, ele diz, na verdade, em vão tenho purificado ao meu coração, né? E às vezes os crentes são tentados a queixar-se dos seus sacrifícios constantes, dos seus esforços para viver uma vida santa diante da prosperidade e prazer dos ímpios, né? Eles podem ser tentados a achar, queridos, que a sua santidade não tem nenhum proveito, né? E ele cai, né, nesse abismo, né? E olha, queridos, né, ele começa então, ele cai nessa situação, diz, em vão tenho purificado o meu coração. E muitas vezes nós também somos vulneráveis a isso. Estamos achando que o nosso esforço para viver uma vida santa não está valendo a pena, a nossa dedicação não está valendo a pena, a nossa santidade, né? Diante de um mundo, né, que parece que todo mundo está numa boa, né? O camarada faz, e você, né, está sempre bem, né? Parece que nada de ruim acontece com ele. E olha o resultado da inveja. No verso 21, o que acontece, né? Como é que ficou o coração dele, né? Ele diz o seguinte, assim o quê? O meu coração se azedou
e sinto picadas nos meus rins, né? Veja bem, ele começou, a inveja é uma coisa assim terrível, porque você começa a invejar e ele começa a sofrer no seu físico também, né? A Bíblia diz que a sua imunidade começa a baixar, né? Você fica triste, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E a Bíblia diz também que o coração alegre serve de bom remédio. Se o coração dele estava triste, ele diz assim: olha, o meu coração ficou amargurado, ressentido, né? Ficou triste, sinto picadas nos meus rins, né? A gente sabe que doenças psicossomáticas, doenças emocionais, atacam o organismo, né? Olha, queridos, acontece muito em família. Não sei se a sua família é família grande. Olha, a família da minha mãe são 9 irmãos, 7 irmãs e 2 irmãs. É uma inveja, sabe? Cada uma que chega lá, uma tia, fica contando vantagem, que eu tenho isso, que aquilo outro, e o outro que o meu marido agora está ganhando tanto, que nós... Eu não sei se acontece assim na sua família, mas tem famílias assim, que quando se encontra, cada um conta vantagem, né? Cada um começa a contar os seus feitos, as suas realizações, né? Mas tem pessoas, a inveja ela causa isso, né? Ele diz, assim me embruteci. No verso 22, né? Veja o que aconteceu com ele. Verso 22. Ele se tornou estúpido, queridos. Ele diz, assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti, né? Ele diz o seguinte, olha, eu me tornei um estúpido, né? Um ignorante. E aqui no verso, né, no capítulo 73, ele dá 3 passos para sair dessa situação aonde ele se encontra. O primeiro passo, queridos, em direção à restauração, para romper com aquele ciclo que ele estava vivendo, que o levaria à derrota e à destruição, porque era inveja, né? No verso 15, ele disse assim, se eu dissesse assim, ele não disse, né? Verso 15, ele diz o seguinte, se eu dissesse, também falarei assim, o que acontece? Eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Amém? Ele pensa nisso tudo, mas na hora ele refreia a sua língua, amém? Ele dá um stop, ele refreia a sua língua, ele controla os seus impulsos, né? Ele não se precipita, ele guarda os seus lábios, ele diz assim, não, eu não vou fazer como os ímpios fazem, né? Eu não vou copiar o que os ímpios fazem, não, eu não vou fazer as coisas, né? Eu não vou me conformar com a impiedade, né? Eu não vou ficar legitimando, eu não vou achar essas coisas que estão acontecendo aí, coisas naturais. Amém, amados? Glória a Deus, amém? Às vezes, né, as pessoas lá no mundo, queridos, se conformam com essa impiedade, né? Se conformam com este mundo que aí está, mas nós precisamos fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão, você precisa fazer a diferença. Vale a pena ser fiel. Amém? Diga para o seu irmão, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, né? A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. É loucura, queridos, para o mundo, você está aqui em pleno domingo, na casa de Deus, né? As pessoas no domingo vão passear na praia, né? Um sol, verão, às vezes vão para outros lugares, domingo é dia de passeio, domingo é dia de almoço na casa da sogra, na casa da mãe, na casa da... Mas você está aqui, na casa de Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Está na casa de Deus? Amém? É loucura para o mundo, né?
a jovem, né, o moço e a moça, conservar-se santo, puro, até o dia do casamento, né? Nas escolas, dizem, você, né, é quadrada, né? Você é quadrada, porque as pessoas lá fora, né, estão ficando com um, estão ficando com outro. As moças carregam até camisinhas, né, nas bolsas, né? Então, para o mundo, né, a moça sair com um, sair com outro, ter namorado, transar, é uma coisa normal. Mas para os jovens de Deus, as moças de Deus, os moços de Deus, conservar-se puro até o dia do casamento, até os meninos também, amém? Isso é o poder de Deus, amém? É loucura para o marido, no mundo, é loucura o marido ser fiel à esposa, né? Porque eu conheço uma porção de homem no mundo que tem 2 amantes, 3, e a mulher só vai descobrir depois que morre. Quando ele morre é que ela vai descobrir. Quando aparece uma porção de mulher chorando do lado do... Quem é essa mulher que eu nunca vi na vida? Só descobre, mas o camarada vai fazendo, ninguém sabe de nada. E é loucura na casa de Deus, o servo de Deus, ser fiel à sua esposa. Amém? É loucura para o mundo, né, o marido ser fiel à esposa. Mas nós que cremos é o poder de Deus. Amém? É loucura, né, para as pessoas, né, lá fora, você ser dizimista na casa de Deus, né, porque lá fora diz que você está dando dinheiro para o pastor, né, mas para nós que cremos no poder do dízimo, na palavra de Deus, é o poder de Deus, amém, amados? Então, vale a pena ser fiel, né? E ele, quando começa, ele diz, eu não vou me precipitar, eu não vou fazer como o mundo faz, eu não vou invejar a colega, né, da faculdade, eu não vou invejar o colega de trabalho, eu não vou invejar, né, o que ele está fazendo, eu vou ficar na minha posição, eu vou ficar servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor e esperando o meu dia, esperando a minha hora, porque Deus vai vir até mim com o seu socorro e vai me exaltar. Glória a Deus, amados. Amém? Ele diz o seguinte, ele refreou a sua língua. Eu não vou fazer como o ímpio faz, eu não vou fazer como ela faz, como ele faz, eu não vou fazer dessa maneira, né? E Provérbios 24:1 diz, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com ele. Né? Acho que já passou da hora, né? Já está acabando já. Segundo passo, verso 16, ele diz o seguinte, né? Volte aí, verso 16. Quando pensava em compreender isso, fiquei o quê? Sobremodo perturbado, né? Ele, queridos, ele diz, eu fiquei sobremodo perturbado. Porque ele começa a olhar a vida dele a partir da vida do outro, né? E ele diz o seguinte, né? Ele quer arrumar um bode expiatório, né, para os seus problemas, né? E ele começa a analisar a vida dele a partir da vida do outro, né? E ele começa a se sentir uma vítima. Já viu aquelas pessoas, né, que começa a culpar, né? Ela está numa situação e começa a culpar todo mundo, né? Porque está passando por aquele momento, porque está passando por aquela situação, porque, olha, eu estou assim, né? Porque lá atrás me fizeram assim, né? Eu estou passando por isso. Então ele começa a analisar a vida dele a partir da vida do outro, né? E verso 17, até que entrei no santuário de Deus, né? Ele diz, até que busquei o Senhor, até que derramei a minha alma ao Senhor. E Deus, queridos, Deus lhe mostrou, porque nesse lugar tem resposta, nesse lugar tem solução de Deus, amém? Ele diz que Deus revelou a ele, né? E quando você busca Deus, Deus revela o fim. Quando ele buscou a Deus, Deus deu discernimento espiritual, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, queridos, porque esse discernimento não vem de faculdade, não vem de pós, vem do Espírito Santo de Deus. Ele diz que até que entrei no santuário, né, e vi o fim deles.
ele diz o seguinte: olha, a casa deles vai cair num momento só, né? A casa cai. No momento, a casa cai, no momento só, né? Vem a destruição deles, né? As riquezas e o bem-estar são momentâneos, são temporários, né? Que o dinheiro acaba logo, né? Coisas assim, o dinheiro vai acabando logo, e ele descobre, queridos, que Deus sustenta ele o tempo todo. Verso 23, vamos ler juntos, né? Todavia, eu estou contigo, e tu me seguraste pela mão direita. Ele descobre que Deus está sustentando ele o tempo todo. Deus está te sustentando? Glória a Deus, amém? Ele descobre, queridos, que o ímpio, né, ele está descoberto, o ímpio foi colocado em lugares escorregadios, e quando chegar o juízo de Deus, o ímpio, a casa do ímpio vai cair num só momento, né? Mas para aqueles justos que servem o Senhor vai guiar eles com seus conselhos, amém? E o Senhor vai cuidar do justo, que no verso 73, verso 28, capítulo 73 diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras, amém? Eu não sei se você está vivendo esse momento na sua vida. Você está comparando a sua vida com a vida do outro, né? Comparando, né, o sucesso do ímpio com os seus problemas, as suas dificuldades. Se você está comparando, né, a vida daquelas pessoas que não servem a Deus com a sua vida. Mas eu quero dizer para você, queridos, que se você é um filho de Deus, você é uma pessoa bem-aventurada. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Não inveje a colega na faculdade, o colega, né? Deus vai te sustentar, Deus vai prover tudo, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, amém? E ainda que as pessoas debochem de você pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua vida, vale a pena ser santo, porque o ímpio tem o seu dia e a sua hora, né? Porque Deus continua sendo soberano, justo, Ele dá corda para que Ele dá tempo à pessoa, para que a pessoa se arrependa. Mas quando a pessoa não se arrepende, a casa cai num só momento, amém? Então nós vamos orar, eu quero que você fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Se você está vivendo esse momento na sua vida, né? Esse momento onde você tem andado assim, azedado, amargurado, ressentido, que parece que para o outro tudo é fácil, para as pessoas que não servem a Deus tudo parece que acontece rápido, fácil, e para você parece que tudo é difícil. Mas louve a Deus, queridos. Você tem um Deus que é a fonte de todos os seus recursos. Você tem uma coisa muito mais preciosa para Deus do que o dinheiro: a fé. A fé traz dinheiro, mas dinheiro não traz fé. Repita comigo: a fé traz o dinheiro, mas o dinheiro não traz fé. Amém? Seja como José, não inveje ninguém. Fique firme, Deus vai te exaltar, queridos. Glória a Deus, não precipite, né? Faça como o salmista. Quando eu pensei em falar, eu guardei os meus lábios. Se eu dissesse assim, eu pecaria contra a sua geração, a geração daqueles que servem ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Pai, te damos graças. Como disse Paulo, aprendi a viver contente. Na escassez, na abundância, sei ser honrado, Senhor, sei, Senhor, também, Senhor Deus, passar por privações. Oh Deus, em todas as coisas estamos sendo experimentados, porque sabemos que o alvo da nossa vida é a santidade. O alvo da nossa vida não é a prosperidade não é
o fundamental, mas é a vida eterna. Pai, no nome do Senhor Jesus, que os nossos olhos venham estar postos em Ti, sara-nos nesta manhã e liberta-nos da inveja, Senhor. Liberta-nos desse espírito, Senhor. Oh Deus, que estava atormentando esse fiel servo de Deus, Asaf. Pai amado, guarda o nosso coração, Senhor. Senhor, livra-nos de olhar de novo para o mundo, de voltar os nossos olhos para aquilo que nós deixamos lá atrás, mas que possamos entender que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E livra-nos, Senhor, de um coração amargurado, ressentido, Senhor. Oh Deus, olhando apenas aquilo que nós não temos, mas ajuda-nos a dar graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E o que falta, o Senhor há de acrescentar, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém, amém. Que Deus abençoe essa palavra ao irmão. Ministério de Música, aleluia. Se a gente puder complementar o que foi ministrado e foi abençoado no meu coração, a gente pode terminar com um versículo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Foi abençoado, amado? Aleluia, como eu fui abençoado nessa manhã. Como a presença de Deus está fazendo um bem tremendo para nossas vidas. Vamos adorar a Deus para encerrar esse culto. Gostaria que você louvasse, cantasse e saísse daqui pensando e refletindo nessa palavra. Isso depende somente de você, da tua busca ao reino e à justiça dele, para que você não venha acontecer como Asaf aconteceu, olhar para o ímpio e gerar um pouco de inveja no teu coração. Deus é o alfa, o ômega e o alfa. Ele é o início e o fim. E tudo na tua vida já foi gerado lá na eternidade. Só depende de você. Deus abençoe a todos, amados. Em nome do Senhor Jesus. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Queremos aprender contigo, Senhor. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh, aleluia. Na, 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 na. Crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus, coração puro. E renova um espírito inabalável. Não
retire de nós o teu Espírito. Aleluia. Não retire de nós o teu Espírito. Diga assim: eu quero, Senhor, eu quero isso para minha vida. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e me ver no mesmo desespero, ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser, diga lá, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Não vai ser fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Bom almoço para todos.